Viveremos um mundo melhor, ou veremos um mundo melhor pós-pandemia? Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma live diária que acontece no meu Instagram, 12h17, e hoje eu vou responder essa pergunta que eu recebi de um dos seguidores e tudo mais, que é: viveremos um mundo melhor pós-pandemia? Bom, antes de eu responder essa pergunta, né, talvez você fale: poxa, Thiago, como que eu te mando perguntas? Olha, geralmente eu colocava uma caixinha no meu stories do Instagram, né? Só que assim, vem muito fake, cara, e tá atrapalhando um pouco ali até vocês que estão me mandando as perguntas. Então eu vou fazer diferente. Quando eu terminar essa live, eu vou postar uma foto no meu feed do Instagram e nos comentários desta foto você pode colocar os seus maiores aprendizados da live, 2, temas e sugestões de próximas lives, como até que dúvidas, né, que vocês podem me perguntar durante a live, mas que talvez eu não consiga responder todas, você pode colocar nos comentários. Então, acompanhe o meu feed do Instagram, para que sempre que eu postar uma foto, né, e eu vou colocar na descrição que dessa foto você pode fazer isso aí, né, colocar temas de sugestões e tudo mais, tá? Você vá lá e coloque não só seus aprendizados, como a gente já está fazendo, mas também como sugestões, perguntas e por aí vai, que daí depois, quem sabe, a gente vai anotando aí e respondendo o máximo que a gente consegue. Beleza? Então vamos fazer esse teste aí, tá? Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos que estão chegando aí, que já me deram boa tarde. E, né, vou responder essa pergunta. Se tiver algum ponto ali que vocês queiram, alguma observação, manda aí no final da live, eu abro para perguntas, tá? Bom, então, Thiago, viveremos em um mundo melhor pós-pandemia? A minha resposta, claro, não sou vidente, não sei como, né? Mas a minha resposta, se eu tivesse que cravar uma, ou apostar em uma, seria não. Não viveremos em um mundo melhor pós-pandemia, e não sei até muitas vezes de onde vem essa crença, né? Primeiro que assim, se você parar para analisar, na própria pergunta já há um grande problema, não é? Que é o seguinte, não é será que eu serei uma pessoa melhor pós-pandemia? É será que viveremos em um mundo melhor pós-pandemia? Então essa é a primeira análise que eu faço, né? A gente já está, de certa forma, terceirizando a melhora de todas as coisas, ignorando o nosso papel nessa possível melhora, certo? Bom, então, poxa, se eu tô colocando que, será que o mundo vai ser melhor? Será que as pessoas vão fazer isso? Se eu já tô pensando dessa forma, se todo mundo pensar assim, no mundo claramente não será melhor, porque a gente vai estar olhando, obviamente, para outras questões as quais não são nós, não é? Então a primeira observação que eu faço é essa. Se você pergunta se o mundo será melhor, você já está ignorando o seu papel nessa melhora, para começo de conversa. Depois, sempre que acontecem coisas muito dolorosas, prometemos mudanças. Então faça a seguinte análise, tá? Você já se ferrou de alguma forma, pensa aí por você. Quando acontece isso, o que geralmente a gente faz? A gente promete N mudanças. Então até se você foi filha da mãe com alguém e você quer perdão do seu amigo, da sua namorada, seu namorado, o que quer que seja, você vai fazer o quê? Você vai prometer mundos e fundos, não é? Você vai fazer um monte de promessas. Não, eu vou ser diferente, eu vou ser uma pessoa diferente, eu prometo pra você que eu vou mudar e tal, e não sei o que lá, né? E é interessante porque até ontem mesmo eu tava assistindo uma série muito legal, e aí, que eu gosto demais, chama Billions, né? E aí essa série, no momento lá, o cara foi extremamente filho da mãe com a esposa dele por muito tempo, por muitas temporadas, e aí nessa temporada eles vão se separar, né? E aí ele mais uma vez promete que ele vai mudar, que dessa vez ele será diferente, e eles já estão terminando, e aí nesse término ele comete o erro que já fizeram eles terminarem, só que aí ele promete que ele vai ser diferente dessa vez. E aí ela responde, né, ela é psicóloga, e aí ela responde assim: eu acredito que você acredita nisso. E essa frase, ela é primordial, porque quando a gente promete mudanças, a gente de fato acredita que a gente vai mudar. O problema é que a gente acredita, mas não necessariamente faz, não é? Então o que ela quis dizer? Eu sei que você não vai mudar. Eu entendo que você acredita que você vai mudar, mas eu sei que você não vai mudar porque você não mudou até então, não é? Então a primeira coisa fundamental é essa. Sempre que acontecem muitas coisas muito dolorosas, prometemos mudanças, mas não é pela dor especificamente ou pelo acontecimento X ali que nós vamos mudar de fato. Eu, na minha vida, fazendo o retrocesso, pensando aqui no que falar, eu já peguei alguns momentos que eu passei por coisas muito dolorosas que me evoluíram, e também passei por momentos
muito dolorosos que me pioraram e que só depois que eu colhi novos momentos dolorosos por essa piora que eu pude melhorar. Então, não é só o acontecimento, é a sua postura em relação a esse acontecimento. Depois também nós temos as promessas milagrosas, não é? Que é uma coisa que a gente vê. E você vai ver muita gente postando assim, né, na quarentena. Eu nunca mais vou negar um convite, eu nunca mais vou deixar oportunidades passarem, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Bom, qual é a chance de você nunca mais negar um convite? É absolutamente impossível, certo? Logo, quando nós... E talvez falar, Thiago, mas é claro, a gente está colocando de uma forma... Bom, você que sabe, então analise sua vida. Veja se realmente é uma brincadeira ou uma forma de se falar. Talvez você possa lembrar das promessas que você faz final de ano. Você cumpriu? Tá aí um grande indício de se as suas promessas são boas ou não, né? Então, qual é o ponto? A gente faz promessas muito milagrosas e mais uma vez a gente joga algo muito longe e depois a gente fica com preguiça de buscar, a vida é muito mais difícil, as coisas não são tão fáceis dessa forma e por aí vai, né? Então, veja bem, não é, mais uma vez, não devemos olhar se o mundo será melhor pela dor que estamos sofrendo nesse momento e também não pelas promessas que nós estamos fazendo, que as pessoas em geral estão fazendo, porque isso nós podemos olhar para trás com grande facilidade e ver que não foram esses os motivos ou os fatores que fizeram a gente individualmente mudar, muito menos o mundo, né? Outro ponto, temos memória fraquíssima, não é? Então você pode ver, mais uma vez, quando, por exemplo, é interessante, que nem esse caso da traição, né? Vamos supor que você trai alguém, ou você seja falso com alguém, ou você seja traído por alguém, ou qualquer coisa assim, tá? Passou por um momento difícil na mão de alguém, né? E aí essa pessoa vem e pede perdão pra você, blá, 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 não, vou mudar, vou ser diferente, tal. Bom, aí o que acontece? Você vai lá e perdoa. Você quer perdoar, você quer que essa pessoa melhore, não é? Só que qual é o grande problema? Temos memória fraca. Então, se o plano de mudança for frágil, for muito mais naquele momento do eu prometo ser uma pessoa diferente, e apenas isso, né? Há uma grande probabilidade dessa pessoa descumprir e voltar aos mesmos padrões de comportamento quando ela tiver você de volta, não é? Então a gente tem memória fraca em relação a mudanças em si, não é? E aí entra muito, até já recebi várias perguntas, talvez eu pegue essa pergunta, me aprofunde nela numa live em específico, né? Que é por que só damos valor quando perdemos? É porque quando nós perdemos é que nós lembramos que aquilo não é nosso, né? Então a gente olha muito para a nossa vida como tudo é garantido. Então a gente olha o trabalho como garantido, as pessoas que estão ao nosso redor como garantido, nossos familiares, nosso tempo. E aí por isso a gente vai lá e o quê? A gente simplesmente deita no sofá e não se exercita, não lê, não dá atenção às pessoas que merecem. A gente começa a fazer um monte de cagada, não é? Aí, quando acontece talvez algo doloroso, a gente muda de percepção. Por exemplo, uma pessoa que come desenfreadamente, alguém que de fato machuca a sua saúde diariamente, certo? Geralmente você vai ver o quê? Pontos de mudança quando talvez a pessoa parar no hospital por um problema de saúde, e aí ela vai acordar. E aí o que geralmente aparece, ou pelo menos fazendo uma reflexão filosófica, mas cada um tem obviamente sua compreensão, é o quê? Ele percebeu que a sua vida é finita, que a sua vida não é algo garantido. E a maioria de nós olha para a nossa vida como algo garantido, não é? Como, ela sempre... A gente sabe que não, a gente sabe que a gente vai morrer, mas as nossas ações, elas não necessariamente se conectam com esse senso de urgência. Esses dias mesmo eu vi, não cheguei a assistir, né? Mas o Tim Ferriss, que é um cara que eu gosto demais, já li vários livros dele, né? Ele postou um vídeo chamado Como Ter Senso de Urgência na Vida, não é? Bom, olha só que interessante, tinha mais de 100 mil visualizações, se eu não me engano, tá? Mas qual é o ponto fundamental? O ponto é que a gente, por mais que saibamos que vamos morrer, a gente não se conecta profundamente com isso, né? Tem até uma aula no portal Poder Social, onde eu ensino os meus alunos, disponibilizei até por um tempo no meu canal essa aula, não é? Que é como aprender a viver, e nela eu faço grandes exercícios profundos em relação a essa compreensão, a esse senso de urgência, a perceber que a vida é finita. Talvez seja esse o único ponto que nos dê de fato sabor na vida, porque imagina se a gente fosse eterno, a gente não ia fazer porra nenhuma, não é? Há uma grande probabilidade, eu vou viver para sempre, então depois eu leio, depois eu faço, depois eu tento, não é? A gente na verdade faz muitas vezes porque a gente sabe que hora ou outra
a coisa pode parar, mas a maioria de nós nem pensa nisso, né? Então temos memória fraca, tá? Então eu acredito fortemente que assim, no primeiro mês, no segundo mês, as coisas poderão ser um pouco mais diferentes, né? No quesito de comportamento. Detalhe, não estou falando análise política especificamente, ou análise como será o mercado de trabalho, não estou fazendo disso. Estou falando de comportamento, tá? Então talvez, né, no primeiro mês, no segundo mês, a gente seja diferente. Aceite o máximo de convites que a gente puder, a gente abrace com muito tesão todo mundo, a gente fique louco para ver todo mundo e por aí vai. Logo isso vai perdendo aquele valor, isso vai perdendo aquele significado e voltamos à vida normal. Até porque não é a primeira catástrofe natural, enfim, né? Mas não é o primeiro momento de dificuldade que o mundo enfrenta para que a gente coloque todas as esperanças nisso. Se você olhar para a própria, né, pandemia, é uma pergunta, eu não sei se eu já falei no início, porque eu pensei, quando eu abri a live, falei, puta, tem que fazer essa pergunta. Bom, pensa o seguinte, você quer saber se você será uma pessoa melhor pós-pandemia? Responda essa pergunta. Você está sendo uma pessoa melhor na pandemia? Porra, então olha, se na pandemia você não está sendo uma pessoa melhor, o que faz você acreditar que você será uma pessoa melhor automaticamente pós-pandemia? Na verdade, como eu disse no início da live, não é que você acha que vai ser uma pessoa melhor porque você de fato será. É porque você está jogando para o futuro uma responsabilidade, ou terceirizando ao mundo uma responsabilidade que é individual, tá certo? Então, qual é o ponto aqui? O ponto é, mais uma vez, promessas milagrosas não serão cumpridas, temos memória fraca, então por isso damos valor quando perdemos, né? Mas quando recuperamos, muitas vezes continuamos não dando valor, ou damos valor para aquele pequeno espaço de tempo até a pessoa acreditar e eu também. Depois, tá vendo como você é? Eu faço isso porque você é assim, assim, assado e blá blá blá, não é? Tá? Então, tem todos esses pontos a se considerar, né? Então, Thiago, você é pessimista? Você acredita que não dá para melhorar? E tá claro que não, né? Porque se eu acreditasse que não dá para melhorar, eu não perderia meu tempo fazendo uma live aqui falando para vocês isso, não é? O que eu enxergo, primeiro, Thiago, você é pessimista? Não. Você é otimista? Também não. Eu sou realista. Pelo menos essa é a forma como eu gosto de enxergar. Eu gosto de olhar para as coisas como elas de fato são, né? Então, qual que é o ponto fundamental que eu vejo, né? E analisando, inclusive, a minha vida em si. O processo de evolução é uma escolha e é diário. Bom, primeiro, é uma escolha. Então, não é quando as coisas são impostas a nós, claro, elas têm poder de mudança, mas elas terão poder de mudança se eu escolher mudar. Porque senão, vai acontecer, eu vou mudar por um pouco tempo e depois vou voltar para os meus padrões normais, tá certo? Então, se eu não escolho mudar de fato, né, não há catástrofe que vá fazer eu mudar. Então você precisa compreender que, claro, elas têm um grande poder motivacional, é claro, elas vão te impulsionar, então talvez agora você consiga enxergar, porque você está com falta de uma série de coisas, o que você precisa melhorar na sua vida, mas não é a pandemia que vai fazer isso por você, é você que deve escolher fazer isso por você, porque senão, como por tudo que eu expliquei aqui agora, as coisas vão se dissolver e você vai voltar ao normal, né? E a outra coisa que é diário, e o que eu quero dizer com diário? Todos os dias? Não necessariamente, mas constante, não é? Como eu coloco aqui para mim e compartilho com vocês sempre. Meu estudo é diário. Eu gosto de estudar diariamente. Eu me conecto com o meu trabalho diariamente, né? Por isso, inclusive, lives diárias. Ou quando não dá live, eu posto um conteúdo no Telegram, né? Então, nossa, uma porrada de aula no portal Poder Social e no Reflexões. Então o que acontece? A minha conexão com a minha melhora, com o meu aprendizado, com o meu trabalho, ela é diária, né? Por quê? Porque é nela que eu enxergo a grande porcentagem da minha evolução como um todo. E você tem que fazer a mesma coisa na tua vida, que eu não sei qual a área que é, e você vai ter que decidir. E se você é aluno do Portal Poder Social, tem um módulo chamado Clareza, onde eu te guio por essa jornada. Então é um bônus que eu disponibilizo lá, que você pode acessar, né? E quem não é assinante pode assinar também hoje, por menos de R$1 por dia, R$29 por mês, tá? Mas aí a decisão é de vocês. Então qual que é o ponto fundamental? O ponto é simples. Não é a pandemia que muda ninguém, não é a catástrofe que muda ninguém, não é a doença que muda ninguém, não é o que quer que seja. É a sua escolha, tá? Ela impulsiona? Sim.
ela motiva? Sim, mas cada um vai escolher utilizar essa motivação de uma forma. E tem gente que não vai utilizar de forma nenhuma. E tem gente até que é pior, que olha para a pandemia como uma comprovação do quão bosta o mundo é. Então, não dá para, de fato, terceirizar essa questão do o mundo será melhor. Eu me preocuparia se eu serei melhor, mas não é pós-pandemia, e sim se eu serei melhor na minha vida, certo? É assim que eu enxergo. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Viver em paz para morrer em paz, Mário Sérgio Cortella, interessante. Os mesmos tipos de promessas de fim de ano, exatamente. Boa resposta, que show, Carlinha. Boa tarde, maravilha. Não tem... Bom, então, show de bola. Então, só para completar, né, após essa live, vou postar uma foto lá no meu Instagram. Então, deixa eu saber qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live e como foi o Burigato Responde, né? Eu recebia nos stories, mas ela sai do ar também, então tem toda essa questão, vem muito fake. Então pode colocar nos comentários dessa foto alguma pergunta que você tenha, né? Talvez eu selecione a sua, ou enfim, né? E também alguma dúvida que tenha sido relacionada a esse tema. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até amanhã, 12h17. Tchau!